pessoal, hoje fazer um bate-papo muito legal, porque afinal de contas hoje é dia 12, dia das crianças, e para vocês aí que me acompanham no grupo, eu quero falar algo muito especial, muito especial. Afinal de contas, criança é esperança, não é isso? Ao contrário do que aquela emissora fala, né? Criança esperança, manipulando tudo que acontece, né? Criando a desgraça, criando a coisa ruim. A esperança que a gente fala de criança é algo muito sério, algo muito delicado. A criança é como se fossem as flores, né? Algo que está ali jogando a sua semente e aquela semente está começando a sair, né? Para ser colocada na terra, para ser colocada no ambiente e dali gerar a árvore, gerar algo que no futuro será grande. E as crianças, elas são extremamente importantes para nós, pois elas são as continuações das nossas essências. Por outro lado, as crianças também elas podem ser a coisa ruim, dependendo como essas crianças são manipuladas. E é algo muito delicado, posso falar para vocês que estão no grupo, falar sobre o que está acontecendo com as crianças hoje e o que elas significaram nesse momento atual no Brasil. Então a gente tem aí uma situação séria, uma situação que está deixando as pessoas tristes, deprimidas, elas estão abatidas, elas estão enfraquecidas. A gente vê uma briga política muito séria. E quem me acompanha sabe exatamente o que eu acho da política. Se todo o poder emana do povo, ele não pode deixar de abandonar o povo, né? Mas as pessoas dão poder às pessoas que não valem a pena. A política, ela jamais é briga, ela jamais é essa competição, esse embate que não leva a nada. A política é uma colaboração. É óbvio que nesse universo de possibilidades atual, mas sempre houve, mas atualmente ele é muito mais visível, as pessoas precisam expor as suas ideias e cada um tem uma ideia diferente. O triste mesmo, pessoal, é as pessoas terem abandonado toda essa ideologia de uma forma correta e terem trazido coisas antigas que não valem mais a pena, que a gente sabe que em muitos lugares no planeta deram errado e trouxeram a desgraça com a morte de milhões de pessoas, escala de milhões. Então, se a gente tem hoje uma sociedade livre, entre aspas, a gente sabe que muita gente morreu para essa sociedade ser livre e que muita gente não desistiu dos seus sonhos e não desistiu dos seus objetivos para chegar aqui. Mas o que a gente sabe é que a lição parece que não foi aprendida. Não foi mesmo. E o ser humano, apesar de tudo, ele tem um lado bondoso que ele acredita ainda no outro. Ele acredita nessa questão de dar a vida dele para o outro, porque ele confia como se fosse um Deus para cuidar dele. Então assim você vai fazer em várias profissões e assim também você faz na política sem perceber. Mas isso custou muito caro, né, para nós. Custou a ponto das pessoas desarquivarem um sistema que não deu certo no mundo, que foi realmente o comunismo. E a gente tem isso por livros de história reais, por pessoas que passaram por isso em toda a cortina de ferro, em todo o processo europeu, todo o leste europeu, tudo que aconteceu, né? Algumas experiências que muitos já viveram foram contadas. E por que pareça, isso não é uma brincadeira, né? Como podia falar de uma brincadeira de criança. Isso é algo sério, que é uma ideologia que traz o mal, que traz realmente algo que manipula todos. Então eu vejo que no Brasil foram praticamente 60 anos de dominação, que é justamente o que culminava lá fora, né? Quando
aquilo quis expandir pelo planeta inteiro, esse comunismo, que ele vem numa ideia bonita, numa ideia legal de liberdade, de igualdade, numa ideia de você pode fazer tudo, mas no fundo quando você vê os princípios, você vê que é o mal inserido. Então eu falei de Antônio Gramsci num programa aí, não sei se vocês ouviram, né? Quem é do grupo acompanha. Falei sobre esse italiano, o que ele fez na Itália, esse filósofo, e essa filosofia dele, o que trouxe de transtornos para todos, mas ele conseguiu achar uma forma moderna de trazer o que Marx fazia, né? Aquela teoria maluca. E Marx é uma pessoa que... Karl Marx foi uma pessoa que trouxe danos desde a família dele até uma sociedade. O comunismo gerou muitas loucuras, né? E eu falei de Gramsci, que ele veio trazendo justamente essa forma prática e atual para incrementar o comunismo. E talvez muita gente comprou essa ideia sem ter noção, sem entender o mal que era isso. Porque começa de uma coisa bonitinha, inocente, mas no fundo existem ideais malditos, existem coisas ruins que não devem ser pensadas, pois nivela as pessoas por baixo. E sempre existem os dominantes. E sempre vai existir uma mendigagem para vocês sobreviver. Não é algo que vai levar você a uma evolução, e sim a uma limitação, né? Então, olha que coisa interessante. O marxismo cultural nada mais é que a ideia de Gramsci trazida para as pessoas. E uma das coisas mais interessantes que Antônio Gramsci falava na Itália é justamente para tomar as escolas e não os quartéis, ao contrário do que o pessoal falava nas revoluções, que você tinha que atacar todos, né? Quem não vê a ideia de Che Guevara e outros seres aí, né? Que a destruição, a guerra, a revolução que eles falavam, tudo era dessa forma, né? Tinha até o medo da Guerra Fria em determinada época do planeta Terra. Mas pensa bem, ele falou, temos que tomar as escolas. E ele trouxe isso para o nosso dia a dia, porque pessoas acreditaram nessa ideia. Então vamos implementar o comunismo usando Antônio Gramsci. E aí começou o marxismo invertido, né? O marxismo cultural, que foi mexendo com toda uma sociedade sem ninguém perceber. Então mexeram na sociedade com as ideias, com a ficção, com os livros, com as pessoas acreditando em tanta babaquice, em tanta coisa, criando os personagens, né? Porque hoje não tem mais ficção, porque já criaram o estereótipo da pessoa que tem que ser atual, né? Quebraram todos os princípios. E isso foi levando uma confiança às pessoas, né? Porque se todo o sistema estava voltado a isso, todos acreditavam que era bom, né? Muita gente caiu nessa conversa e foi confiando no seu voto, confiando na sua na administração desse povo, né? Que tem vários partidos que levam essa ideologia, o principal deles realmente, vocês já sabem aí que está brigando justamente pelo poder. Então, o que destruiu todo esse pessoal? Será que foi a corrupção? Não é a corrupção, porque mesmo com todos os indícios de corrupção, ainda o pessoal continuou votando e acreditando neles. A briga, o lado violento? Também não, né? Mesmo ruim, o povo continuou acreditando neles. A falta de cumprir as promessas? Não. Mesmo ruim, o povo continuou acreditando neles e dando os votos, né? E uma legião de seguidores foi levada. Só que olha que interessante, que é justamente o que eu quero falar para vocês do grupo. É justamente quando chega na hora que mexem com um ser sagrado. E é nesse ponto que cai por água tudo que foi construído. E a gente vê que existe um poder maior que nos protege, que nos governa, que existe um interesse realmente para que a raça humana não vire lixo. E isso que vocês devem confiar. Não no homem, mas nesse ser, em algo que realmente está fora desse planeta e seres realmente especiais que estão aqui, trazendo essa energia de fora. Então, quando eles mexem, quando que cai todo esse sistema? Quando mexem com as crianças. Olha que coisa séria.
porque mexeram com a família, mexeram com o mental das pessoas, mexeram com a sociedade, mexeram com o bolso, mexeram com os valores, mexeram com tudo. Mas quando começaram a mexer com as crianças, então aí parece que algo despertou, parece que algo chegou no momento e falou, não, chega, para. Então podem perceber claramente como foi essa involução, né? É evolução para o mal, mas é uma involução para o bem. Mas como foi toda essa involução, como foi seguindo todo passo a passo, a cartilha de Gramsci, né? Passo a passo, prestem atenção, até chegar aos últimos anos e começaram a mexer nas crianças, né? Então, a escola deixou de ser um habitat, né? Que você ia lá e aprender as matérias, aprender a ser gente, né? A família foi degenerando, né? Pai, mãe, irmãos não tinham mais respeito, né? Quem é antigo sabe muito bem o que era ser criança antigamente, mas sabe muito bem o que era estar numa família antigamente. Então os valores morais e familiares foram todos jogados no lixo. Valores profissionais nem se fala, né? Virou uma bagunça total, onde os empresários e trabalhadores não se entendiam mais nada, né? Muito triste isso. Mas olha quando a coisa foi chegando ao ponto de começar a mexer até na ideologia de gênero nas crianças. E se você pegar o sistema de ensino, está claramente muitas coisas voltadas a gênero, gênero, gênero. Antes o gênero era apenas homem e mulher. Mas essa ideologia de gênero foi criando o transtorno. E é óbvio que a palavra de Gramsci é tome as escolas e não os quartéis. Porque a lógica é essa. Qual que é o ponto que você pode manipular as pessoas? Pelas crianças. Então você vai ensinando um monte de idiotice, um monte de coisa, uma história anormal, uma história invertida, vai ensinando um monte de mentiras que as pessoas vão acreditando, as crianças vão crescendo, tudo normal. Mas eles começaram a mexer no lado sagrado das crianças. E eu já falei isso aí para vocês nos bate-papos, o quanto as crianças elas podiam ser manipuladas ao ponto de mexer na questão do aborto, né? Aprovarem leis de aborto, leis malignas, e a gente sabe que o aborto é um crime para a raça humana, a gente sabe que o aborto é um crime para qualquer raça, né? Não só humana, mas qualquer raça de ser vivo. É uma coisa contra a vida, é uma eugenia praticamente. E a gente sabe também que essa manipulação também foi criando situações ruins na sociedade, situações que vão mexendo com a mente das pessoas ao ponto que ideias malucas começaram a ser aprovadas. Principalmente falar que a pedofilia era uma doença, né? E não é uma doença, é um problema sério. E como que a gente pode pensar nisso então, pessoal? Pensar que essa questão tanto da pedofilia quanto o gênero é algo que no futuro, essa manipulação é justamente para quebrar o padrão social, ao ponto de você de repente falar, não, eu não sou mais gênero nem homem, nem mulher, mas também nem gay, nem homossexual ou lésbica, não importa, o meu gênero agora eu sou um gênero gato, né? Eu sou um gênero planta. Né? Eu até brinco, eu falo, então eu sou do gênero siriano, eu sou um gênero extraterrestre, eu sou um ser humano com um gênero extraterrestre, eu posso brincar assim, mas a coisa ela é muito séria, porque isso traz uma loucura humana. Você vai quebrando padrões de raça humana, por isso que existe homem e mulher, não existe meia boca, né? Você pode ser o que você quiser, sempre houve isso na sociedade, mas a forma que está havendo agora, ela é contundente, ela é para realmente criar uma confusão. Então, a gente vê que no mundo tem pessoas que são totalmente malucas, né, em função disso. Aqui, não sei se todos viajam, mas vocês do grupo sabem as coisas que eu conto por aí, que eu já vi, coisas que outras pessoas que também estão aí, elas contam, são coisas muito malucas, muito estranhas. Eu tenho até uma matéria que eu passei da Paraíba que o cara, ele quis casar, não sei se é Paraíba ou Pernambuco, não lembro, mas sei que é do Nordeste. A pessoa quis casar com a própria mão, né? Porque ela fala que a mão dela é algo melhor que qualquer mulher. Então o sujeito quis casar com a mão. E uma vez que você libera tudo isso, né? Você libera, por exemplo, o casamento gay, você está liberando tudo isso também para a sociedade.
Então você libera outros gêneros, né? Se eu sou contra, a favor, cada um tem a sua opção, mas quebrar um sistema que está sagrado e sacramentado, você está criando margens a coisas muito mais malucas. Não é um papo conservador, é um papo realista. Eu sempre falo, não existe à toa homem e mulher. Tá? Tem pessoas muito sensíveis por aí. Mas a loucura foi a ponto de começar a implantar isso nas crianças, né? Com essa questão da cartilha que apareceu, que muita gente fala que não há, com a questão da dominação em cima dos professores, que muita gente fala que não existiu, mas existiu, e começaram a mexer nas crianças. E aí que o universo fala, para, criança não. E foi justamente isso que fez todo esse sistema cair e fazer as pessoas acordarem. Presta atenção o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente nesse ano de 2018. Energia de Júpiter começa pequena e se torna grande. Essa ideia pequena de, olha, parece que estão mexendo com as crianças, parece que sim, parece que não, não parecia, foi verdade. Né? Tem números casos aí contando tudo o que aconteceu. Então, a normalidade anormal que é o perigo. E aí, quando mexeram com as crianças, parece que uma força veio do interior de todos e falou, para, né? Talvez muitos não perceberam isso, mas veio uma força que é como se fosse uma força da moral, uma força da família, uma força cristã, para com tudo isso que está errado. Então, olha que loucura, hoje a eleição está se baseando muito mais pela moral do que por um plano de governo. Olha que coisa que chegamos. Valores morais que são inatos do ser. Eles nascem com a pessoa, vêm da família também, mas isso são valores que agora estão norteando quem pode ser vencedor ou não de uma eleição, a ponto de mudar até mesmo esse sistema aí que é comunista para eles imitarem o que são religiosos, né? Mesmo eles não acreditando em Deus, não acreditando na religião, porque a gente sabe que os países que foram comunistas, até a religião foi tirada fora, né? Não pôde ter igrejas, não pôde ter mais nada, a manifestação acabou. Então olha que coisa interessante. Então, destruir a família, destruir a sociedade, mas quando chegou na criança, algo falou, para. Então, nesse dia 12 de outubro, que é homenagem às crianças, pense nisso. Qual foi a força maior que destruiu todo esse sistema e fez as pessoas repensarem que a gente estava indo num caminho errado? Senão as crianças, que são as sementes, que nessa energia elas começam pequenas e se tornam grandes, que são símbolos realmente de Júpiter. As crianças fizeram a grande diferença e são sagradas, porque todos vocês que estão me ouvindo foram crianças um dia. E sabe muito bem o quanto nós confiamos nos adultos, o quanto confiamos nas pessoas que nos deram exemplos, falando aqui é certo, aqui é errado. Né? E a criança, ela é esse lado inocente, né? Ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela vai na confiança de um adulto que é um exemplo. Agora pensa um adulto levando a criança para o mau caminho, levando a criança para ser um ser humano imbecil, para ser um ser humano trouxa. Pensa nisso, olha que coisa séria. Cadê a responsabilidade nossa como mais velhos? Né? Parece que ninguém foi criança, puxa vida. As crianças são seres importantes que trazem a nossa evolução. Né? Elas nos empurram para cima, elas nos fazem seguir adiante. Qual é o sentido se não fossem elas? Né? Mesmo que de repente você fale, mas eu não quero ter filho, não sei o quê. Não é essa questão. Existem pessoas no planeta que vão ter filhos, existem pessoas que não terão filhos, mas as crianças existirão do mesmo jeito. Né? Olha que algo sagrado, que algo lindo. Não ter crianças no planeta é como se não houvessem flores no planeta. E elas estão, e trouxeram realmente esse despertar para todos nós aqui. E, no futuro, essas crianças serão grandes árvores, e elas farão parte dessa geração que vem para o Brasil. Que eu sempre falo, né? No futuro elas estarão na política, no futuro elas serão pessoas especiais, elas serão engenheiros, químicos, músicos, artistas, serão pessoas que estarão aí fazendo uma sociedade maravilhosa. Essa é a profecia do Brasil. E estamos perto disso. E jamais deixaremos cair, enquanto estiver na nossa mão, esse lado sagrado. De uma forma ou de outra, a gente sempre preservará
esse lado maravilhoso de evolução. Então, prestem muita atenção aí nesse dia 12. Um grande abraço a todos. Até. Feliz Dia das Crianças.